Fala galera do Volume no 11, eu sou o seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos mais um convidado da cena de Brasília, o Renato Galvão. É um prazer te conhecer seu trabalho acompanhando a Engrenagem, acompanhando o Zé Christian e Amigos Eternos, os diversos trabalhos que você faz além do estúdio naquele lugar. E aí, pra quem não te conhece, como que você se descreve geralmente? Interessante e ao mesmo tempo difícil se autodescrever, mas vou tentar contar um pouco aqui da minha história. Eu sou filho de músico, meu pai é músico, né? E ele foi um dos grandes semeadores, na verdade o maior dos responsáveis por eu ser músico hoje, porque desde muito novo eu acompanho a trajetória dele e ele é baixista, meu pai. Pra quem não conhece, meu pai chama Neyman Antunes. Desde que eu tenho 2 anos de idade, eu sempre frequentei os espaços por onde ele ia trilhando. Então, assim, todos os artistas com quem ele acompanhou, Legal. Algumas viagens, gravações, shows mega importantes, eu sempre tava ali do lado. E aí, quando eu fiquei mais velho, cheguei numa certa idade, sei lá, 12 anos de idade, que foi quando eu voltei pra Brasília. Eu sou nascido em Brasília, mas fui criado no Rio de Janeiro. Quando eu volto pra Brasília, em 2001, eu tô num processo aqui de adaptação, readaptação com a cidade. E aí, 2 anos depois, eu entrei na escola de música. E aí lá eu conheci boa parte dos meus grandes amigos que eu sigo até hoje, trabalhando juntos. Então, assim, a escola de música foi um ponto de encontro muito importante pra minha sequência. E aí, consequentemente, a UNB também foi um outro espaço, mas para além desses espaços institucionais, eu sempre procurei dialogar de uma maneira abrangente, assim, na cena. Lógico que não tocando todos os estilos, Legal. mas sempre bastante eclético e sempre praiando diversas caixinhas da música. Eu acho que todos os meus projetos que eu faço parte hoje, encabeçando ou contribuindo, eles têm a ver com esse processo de pesquisa que começou muito novo, começou lá atrás. Então, assim, esses que você citou, a Engrenagem, Zé Christian e Amigos Eternos, tem um artista muito importante para minha trajetória que é o Wilson Bebel, que o nome artístico dele, quando você vai procurar nas plataformas, é só Bebel. B-E, espaço, B-E-L. É um cara que me inspirou muito, principalmente nos últimos anos, mas desde muito novo, quando a gente ainda não tocava junto, eu já era super fã. Então, assim, são várias figuras. Citei alguns poucos projetos e citei o Bebel. E eu sou baterista, tive a oportunidade de trocar essa minha pesquisa a partir do meu instrumento com vários músicos que eu considero grandes músicos, assim, do mundo mesmo. Legal. E me sinto privilegiado por fazer parte de Brasília, que na verdade é uma cena que vem sendo construída há gerações. O meu pai, talvez 2 gerações anteriores a minha, uma, sei lá. Antes dele também já vinha uma coisa assim de construção de um ambiente que privilegiasse essa imersão em música. E aí eu acho que o espaço, o estúdio naquele lugar tem a ver com toda essa história no momento atual, assim. É um espaço que catalisa esses encontros e o grande objetivo do espaço é propagar essa qualidade que existe e um diferencial notável, assim, para outras cenas de outras cidades, né? Acho que Brasília tem um potencial fudido pela mistura. Legal. É uma cidade que misturou povos de cantos diferentes do Brasil. O Brasil já é um país miscigenado e acho que Brasília tem essa força. Com 2 anos de idade, até antes de eu ir pro Rio de Janeiro, meu pai tocava bastante com muita gente aqui em Brasília na noite. Eu costumava ir porque minha mãe, falei muito do meu pai, mas a minha mãe, apesar de não ser profissional da música, ela sempre viveu a música. Uma pessoa muito visceral com música, assim, intensa. Então ela sempre estava acompanhando também meu pai nos shows. Então, independentemente se dava sono ou não, eu tava lá. Então, do boteco até os shows maiores, isso foi uma dose de inspiração muito forte. Legal. Se eu já entendia, talvez nessa idade, 2, 3 anos de idade, eu tava só absorvendo, completa esponja, assim, saca? Mas quando foi chegando meus 7, 8 anos de idade, rolava uma coisa interessante, porque eu sempre gostei também muito de futebol, e aí a gente morando no Rio, a gente ia muito no Maracanã, eu e meu pai. E rolava uma emoção muito grande toda vez que eu tava chegando no Maracanã, que eu ia subir nas escadinhas, que eu via o tapetão verde, a pilha da torcida, aquilo ali me emocionava muito, e eu virava pro meu pai, aí jogava bola na escola, né? Aí eu virava pro meu pai e falava, bicho, gosto muito de futebol, pra ser jogador. E aí quando eu ia pros shows, rolava a mesma sensação que eu sempre colocava em comparação. Eu chegava no show, aquela coisa começava a me emocionar, uma bomba de emoção, e eu chegava nos finais de show e falava assim, pai, eu acho que eu vou ser músico, na verdade. E aí eu ficava sempre nessa transição. Ia no Maracanã, bicho, não, jogador de futebol. Ia no show, vou ser músico. Ah, não vai e volta, né? Não vai e volta. E ao
cheguei em Brasília por volta ali dos 10 anos de idade, que eu entrei na escola de música, já foi mais um estímulo, porque eu entrei em contato com pessoas da minha idade, ou que já estavam tocando, já tinham uma vivência musical, ou que estavam ali começando. E aquilo ali foi muito estimulante e muito inspirador. Eu já tive sorte de entrar na escola, nos primeiros dias, já conectar com pessoas-chave. Por exemplo, vou citar aqui nomes dos primeiros companheiros ali na escola de música. O Felipe Viegas, o Randy Azevedo e o Pedro Martins. Foram os 3 primeiros amigos que eu formei ali na escola de música, me juntei e dali seguiu até o dia de hoje. Com o Pedro Martins e com o Felipe Viegas a gente toca junto até hoje. Acho que essas instituições como um todo, acho que todos os conservatórios de música, acho que tem esse papel do ponto de encontro. Para além de uma ementa ou uma tendência que aquela escola tenha, eu acho que o ponto de encontro é um grande lance, e quanto mais conscientes disso forem os estudantes, acho que melhor proveito é tirado, porque é uma coisa que eu entendo como o seguinte, eu falo muito para os alunos em geral, tirarem um pouco da responsabilidade da instituição ou do professor e trazer para si. Sim, porque está fora do seu controle. Justo. A matéria que você tá pegando nessa instituição sendo boa ou ruim, tá fora do seu controle. Agora, você tirar proveito das amizades e dos possíveis contatos, fazer todo aquele networking de onde você tá, sim, tá completamente debaixo do seu controle. É isso. Não 100% no seu controle, mas claro que são escolhas e aí você aproveita. Mas eu entendi o que você quis pontuar e concordo. É porque, para além do que é recebido enquanto conhecimento ali numa instituição, existe um desenvolvimento pessoal musical. Então, assim, eu vejo muitas pessoas buscando uma identidade, a própria voz no instrumento, sim, mas muitas das vezes vejo as pessoas trilharem um processo. Às vezes é muito mais esperado que aquela oportunidade de estudar, seja na Berklee, seja na UNB ou seja em qualquer lugar, vá alimentar os conhecimentos daquela pessoa do que ela transformar aquela oportunidade numa coisa totalmente fora da caixa, entende? Então, assim, eu sou o tipo do cara que teve dificuldade de adaptação com a instituição, tanto na escola normal quanto escola de música, quanto universidade, porque talvez já era natural para mim uma forma de expressão, uma maneira de interpretar. É lógico que eu aproveitei esses espaços para poder trabalhar questões, trabalhar certas deficiências, mas uma coisa que eu desacredito é você colocar na responsabilidade do professor todo o resultado que você vai extrair. Então, assim, eu confio muito no meu professor e ele que vai me levar a chegar até tal lugar. Aí, muitas vezes, o professor ele vai estar lidando com uma turma, e aí, muitas das vezes, você vê uma turma pensando muito parecido mesmo, assim, quase que identicamente. E aí eu acho que isso já distancia um pouco da liberdade e do propósito de um desenvolvimento de identidade musical. De ter essa diversidade entre os próprios alunos. Isso. Talvez não seja o papel do professor dizer como que ele deve interpretar. Agora eu quero perguntar especificamente sobre naquele lugar. Pra quem não conhece, eles têm um estúdio aqui em Brasília, mas eu digo que quando as pessoas falam estúdio, assim, já vem aquela mentalidade de é um lugar profissional de gravação, e aí já entra aquela coisa toda formal dentro do mundo da música, toda a estética e talvez estereótipos, preconceitos que podem vir ao redor daquele cenário de estúdio. Mas eu diria que naquele lugar é o completo oposto, assim, não no sentido profissional, mas no sentido de ambientação. Quando você acompanha, assim, o trabalho de todo mundo que passa por lá, você vê que eles produzem resultados incríveis e ao mesmo tempo tá todo mundo se divertindo. Então, conta um pouco sobre esse lugar, Renato. Pô, maravilha. Muito legal. Cara, naquele lugar, para além de um estúdio de gravação, é um espaço de vivência musical, um espaço de vivência artística, que para além das atividades de gravação existem as residências artísticas, tem as oficinas e workshops, masterclasses e eventualmente alguns eventos, justamente com o intuito de projetar uma cena. Tanto uma cena que vem dialogando com esse espaço aqui, mas uma cena, na verdade, que já tem uma história que desagou nesse espaço quando ele foi criado. Mas antes do estúdio se chamar naquele lugar, é importante mencionar que um dos projetos que nasceram aqui
nesse espaço e foi aqui que a gente preparou tudo isso e todo o potencial de encontros que a Engrenagem foi proporcionando. Por exemplo, a Engrenagem tem um histórico de parcerias. A gente tem um trabalho gravado com a Ellen O'Leary de 2017, antes de o estúdio existir, mas tem esse caráter. O lugar ele gosta de proporcionar esses encontros e essa vivência para além do taxímetro. Aquela coisa de você chegar no estúdio de gravação e ficar contando o tempo e aquilo tá custando caro e aí lascou. Talvez por ter se originado com tanta naturalidade, ele acabou não tendo essa cara de estúdio como renda, estúdio como profissão. Sim, é lógico que ele tem essa função para nós que mantemos aqui o espaço, mas não é isso que é o grande lance da coisa, não é isso que é a transparência comercial, vamos dizer assim, sabe? É um outro tipo de relação. Então, por exemplo, quando a Ellen veio gravar aqui, ela ficou hospedada aqui na chácara. Foram 11 dias convivendo, uma produção coletiva. Já partiu dela, olha que legal. Ela, antes de conhecer o espaço, ela já entendeu, assim como você, acompanhando as redes sociais da galera que movimenta a rede social do próprio estúdio, ela entendeu a dinâmica da parada e isso convergiu muito com a ideia dela de fazer um registro mostrando como é feita a produção em Brasília, por esse recorte da cena. Eu, Felipe Viegas, Pedro Martins, Pedro Miranda, enfim, um apanhado de gente que já trabalha dessa forma. Como o estúdio funciona hoje, vem muito desse costume, desses encontros anteriores. Então ela queria muito resgatar no som dela uma essência de Brasília, porque as músicas do álbum são músicas que ela compôs há 10, 15 anos atrás, quando ela ainda morava em Brasília. A Ellen é da Ceilândia. Entendi. E aí ela tá em São Paulo já há alguns anos e ela nota claramente essas diferenças de como a cena interage, principalmente como é a produção. Sim. Então acho que São Paulo tem uma tendência mercadológica, assim como o Rio de Janeiro, assim como outras cidades polo. Brasília não tem uma tendência que dita as regras. Aliás, o mercado é tão aberto que às vezes chega a não ter tantas oportunidades. Mas voltando, ela queria resgatar essa coisa e não deu outra. Ela ficando aqui na imersão, uma vivência de 11 dias, que a gente tomava café da manhã, almoçava junto, jantava junto, fazia todas as refeições. Legal. Sei lá, era todo um ritual. Cada dia tinha uma novidade, mas pessoas que também frequentam o ambiente, que não necessariamente estão atreladas à gravação, mas que entram no espírito do lugar, respeitam os momentos-chave que o estúdio tá operando, enfim, pro artístico, assim, e nunca pra uma coisa comercial, em termos de energia, que é a proposta. Então, assim, dentro dos ensaios, pós-produções e pré-produções que a gente também faz aqui, para além das residências e outras atividades, toda essa filosofia tá dentro. Cara, a gente coleciona aqui um lance de emoções e choradeiras que eu vou te dizer. É um negócio incrível. E não é uma parada que a gente sabe que vai acontecer, assim. A gente é sempre surpreendido. Toda essa energia contribui para isso. Da Ellen é um disco de amor. É um disco que ele tem um teor romântico, só que não é aquele amor romântico, aquela coisa rasa. É uma coisa, fala de amor, mas em vários níveis. São letras muito bem trabalhadas, tem várias parcerias. Enfim, todo o conteúdo ali das letras, da energia das músicas, passou por pequenos momentos de vivência, em geral, assim. Legal. Que a gente não estava necessariamente tocando ou produzindo musicalmente, mas que a gente estava ali no intervalo de uma refeição para a próxima jornada. E aí, cara, as emoções corriam e as interações rolavam. E é daí que muitos dos desenvolvimentos surgem. Justamente. Para que exista um alinhamento entre todos os participantes da coisa, é preciso abrir mão, de certa forma, do controle. Eu acho que nesses ambientes mais pragmáticos, os estúdios mais formais, eu acho que eles têm uma coisa de meta. Tem que acabar um disco de tantas faixas, temos tanto tempo
isso tem que funcionar, a visão do produtor está em primeiro plano, vamos executar. Não estou falando que não existem essas funções para quando o trabalho acontece aqui, mas é lógico que tem uma coisa menos controlada, porque o ambiente ele favorece você não ter que controlar tudo. É como se fosse uma ocasião onde você está tocando com pessoas que você tem extrema empatia. Por exemplo, no meu caso, a minha relação enquanto batera com os baixistas. Eu tenho um super apego com baixistas e tenho uma lista de baixistas favoritos que eu amo trabalhar, que toda vez que eu vou tocar com um desses caras, bicho, eu fecho os olhos e tá tudo certo. Independentemente se o projeto é mais complicado, se é uma novidade, se a gente vai ali começar do zero e vai demandar, não tem problema. Eu já sei que existe uma empatia de um nível que em algum momento a gente se conecta para além do nosso controle ou para além da nossa pretensão de ficar ali tentando chegar em resultados muito técnicos, vamos dizer, por exemplo. Sim. Então, acho que essa mesma empatia com companheiros de equipe, você também tem empatia com o espaço que favorece um melhor trabalho entre os parceiros dessa equipe. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo da minha empatia com os baixistas. Vou gravar lá, sei lá, um trabalho com o Pipoquinha ou com o Miranda num outro estúdio. Sei lá, a gente vai pra Belo Horizonte, vai gravar num estúdio lá. Estúdiozão, cheio de equipa, não sei o quê, mas aí tem um horário, tem toda uma série de prioridades que não exatamente um resultado artístico que conta com um certo não controle ali e uma não pauta de coisas. Sim, então, assim, lá provavelmente a gente vai ter que fazer o nosso ali, vamos tocar, já tem uma empatia legal. Agora, quando a gente mergulha num espaço que dá toda uma oportunidade do novo, do inesperado, é muito mais legal. Se você se preocupa muito em executar tal feito no seu instrumento, seja uma técnica, seja uma escala, seja o que for, muitas vezes você pode deixar passar a parte musical, ou seja, você pode deixar de lado e aí você fica meio que refém em tentar executar aquela coisa instrumental, aquela parte instrumental que você quer que seja bem executada, mas que muitas vezes vai ver não é o que a música precisa, vai ver não é o que encaixa com a relação entre os músicos, porque você estava tão preocupado em perceber o que estava acontecendo com o seu instrumento, você não percebeu uma outra vibe que os outros músicos estavam levando na música. Justamente. E por isso que é muito importante aquele início do nosso papo que a gente falou de ponto de encontro, as relações, enfim, seja através da igreja, do bairro, da cidade, do conservatório, porque um desenvolvimento musical coletivo é muito mais interessante, porque você ouve dos seus companheiros ou suas companheiras de grupo feedbacks, e a musicalidade vai sendo trabalhada de forma coletiva. Quando você está se trabalhando sozinho, aí você pode estar muito refém de pretensões e de certos bloqueios mentais. Então, por isso que é muito importante, para além de você estudar música nos livros ou na própria internet e aplicar isso de forma muito pragmática, é muito importante você dar vida e espaço para o seu não controle. E isso acontece de diversas formas, e quanto mais tempo você se relaciona com música, melhor. E de formas variadas, seja ouvindo música, seja tirando de ouvido, transcrevendo, ou caminhando, escutando música e projetando situações em que você está tocando, e aí aquilo que você está ouvindo é uma coisa que você gosta muito e você pretende. Isso já é uma parte do estudo que você está poupando de ser tão mecânico na hora que você sentou no instrumento, porque você já visualizou de uma forma diferente. E visualizando essa parte auditiva, tendo isso claro na sua cabeça, facilita e muito você tirar a parte mecânica depois. Com certeza. Porque se você estuda simplesmente da forma individual, você pode ficar preso num ciclo de achar que tal técnica só pode ser estudada de certa maneira, e aí você nunca sai disso, porque se você não se abre para novas experiências, você não sabe qual o potencial que essas coisas podem ter, que você nem sabe que existe, né? Justamente, de novas dinâmicas.
Eu também tive fases mais sistemáticas enquanto baterista, que foram importantes, mas sempre houve um incômodo, sempre eu tive uma pulga atrás da orelha. As minhas queixas que eu tenho com instituições, por exemplo, são de tendências de comportamento, o que é colocado ali pro estudante de música. Com certeza. Muitas vezes não encaixa pra todo mundo, cimenta, porque cada um tem sua história, né? Cada um tem suas vivências. Isso. E isso a gente vai descobrindo no caminho. Total. Anunciei pra galera seu Instagram, o Instagram do estúdio. Acho que a maneira mais fácil de quem estiver ouvindo acompanhar é seguir vocês no Instagram. Isso. O meu Instagram é @RenatoGalve, que é Renato Galvão sem o ão. Acompanhar o trabalho da banda Zé Krishna e Amigos Eternos. O Instagram do Zé é Zé Krishna. O Instagram do Pedro Miranda é miranda.cbx. E o Instagram do estúdio é naquele.lugar. E o Instagram da engrenagem é a.engrenagem. Então tá aí. Seguindo todos esses canais, você vai estar atualizado de todos os lançamentos e toda a produção aí da galera. Você também pode me seguir no Instagram, @jvrvilela, @jvrvillela, no Instagram do Volume 11, @volume 11, ou no site do Volume 11, volume11.com. Obrigadão, Renato, por a gente poder bater esse papo. Pô, foi um maior prazer, viu, João? Prazer é meu. Sempre bom ter músicos consagradíssimos aqui da cena, especialmente os de Brasília. Pô, muito feliz. E poder conversar um pouco mais sobre como é esse processo de criação, de desenvolvimento, de finalização de tudo. Maravilha, João. Satisfação total aí participar. Fico muito feliz com a iniciativa. Acho muito importante Obrigado. ter veículos como esse fortalecendo a cena, propagando ainda mais as mensagens que estão ali do artista ou do músico e a sua carreira nos bastidores. É importante para que o público tenha a dimensão do potencial da arte. Então, obrigado aí por fazer esse trabalho e fazer essa frente. Obrigado. Então, a gente fica por aqui. Se liguem no próximo episódio do Volume 11 e até mais. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.